Agora eu vou mostrar para vocês quais são os documentos essenciais que todo advogado deve pegar quando for analisar um caso previdenciário, especialmente de benefícios por incapacidade. Dentro do meu INSS, você vai ver em extratos e comprovantes, ou aqui na lateral também, em extratos, comprovantes e outros documentos. Aqui em extratos, o primeiro documento que vamos pegar é o CNIS. Aqui temos o extrato de contribuições, no qual vai constar o histórico laboral da pessoa. Aqui temos o extrato de informações do benefício, que é uma atualização que veio agora com o INSS, e ele é bem bacana. O CNIS, você vai vir aqui em baixar documento, e você pode baixar ele por vínculos anuais devido às atualizações da reforma, no qual você pode fazer deslocamento, agrupamento e complementação. Por isso você tem essa opção aqui, ó, contribuições por ano civil. E você pode baixar ele completo e ele também resumido. O resumido é bom para você conferir início e fim de cada vínculo e esse de remunerações para ver se as remunerações estão corretas. E este último, devido à reforma, que eu ensino também no curso como utilizar, né? Você tem utilidade para fins de aplicação das contribuições por meio de deslocamento, agrupamento e complementação. O extrato de pagamento de benefícios também é bem interessante você olhar, porque nele você vai ver informações como descontos, às vezes de entidades associativas. Você vai ver se o valor que a pessoa está recebendo hoje está correto ou não. Então, ele é uma base bem bacana de você baixar e ter uma visualização do que a pessoa está recebendo hoje. Na aba Outros documentos, você vai encontrar o laudo médico, então é bem interessante baixar isso, o PPP, no qual você vai encontrar as atividades que a pessoa está desempenhando ou desempenhou nas empresas. Aqui, apenas para visualização, após a emenda, todos os salários devem ser pelo menos superiores ao mínimo, né? Os pagamentos, senão eles não vão contar para tempo de contribuição. E aqui você tem ó, ajustes para alcance do salário mínimo, atualização de cadastro ou benefício e cálculo de GPS de diferença de valor devido. E no caso aqui, você pagando menos que o salário mínimo, você pode fazer a emissão dessa guia para a complementação aqui nesse local. Aqui você tem também a emissão da guia de pagamento e aqui o ajuste para alcançar o salário mínimo, né, que eu falei com vocês. Então, tem muitos advogados que não sabem destas opções existentes dentro da plataforma. Então, esses ajustes aqui, ó, eles seriam basicamente você fazer a complementação, né, o deslocamento e o agrupamento. E estão disponibilizados para esses segurados, nos quais tais ajustes são irreversíveis e irrenunciáveis. Esta outra opção que eu falei com vocês, que é o cálculo da guia de diferença de valor devido, é para aquela pessoa que pagou abaixo do mínimo, tá? E ele é direcionado para facultativo, contribuinte individual e segurado especial, que recolhe facultativamente que não alcançou o mínimo. Então, no laudo médico, você vai poder ver se essa pessoa teve alguma sequela, algum acidente antigo e pode tentar pedir um auxílio-acidente. O PPP, você tem uma noção das atividades que ela desempenhava na empresa, por isso é muito bom fazer uma entrevista com essa pessoa para ver se ela realmente não estava exposta a agentes especiais. Você, no CNIS, vai ter um resumo da vida laboral dessa pessoa e é a partir dele que você vai corrigir vínculos. E os acertos que eu falei com você são muito importantes para garantir que a pessoa não vá até o INSS pedir um benefício e tenha essas contribuições inferiores que podem sim reduzir o valor do benefício que ela tem direito e também podem fazer com que ela deixe de receber uma aposentadoria, porque ela não se atentou a essas complementações. E por fim, outro rol de documentos que são importantes é a carta de concessão. Caso o seu cliente receba um benefício, você consegue ver o cálculo nela, ver se está correto.
E aqui temos documentos que por vezes são necessários. A declaração de atividade, consultar a CAT, né, que eu já falei com vocês também, mas a CAT é uma comunicação de acidente de trabalho. E muitas vezes, se o INSS te considera um benefício previdenciário, você pode ter o valor reduzido. E quando você comprova que é um acidente, você vai receber um benefício de natureza acidentária. Esse benefício de natureza acidentária faz com que o valor do seu benefício aumente. Então, importa sim a natureza do seu benefício. Certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte. Isso aqui muitas vezes é utilizado judicialmente dentro de alvarás judiciais, né? Eh, para que você receba um alvará, você tem que comprovar às vezes que não tem outros dependentes. Então, o juiz pode pedir essa declaração, essa certidão. E aqui tem diversos outros documentos, né, que você pode olhar, como certificado da pessoa com deficiência. Mas agora para análise, né, essa análise que a pessoa te procura para pedir um benefício, a gente olharia basicamente a carta de concessão. Então, a carta de concessão é um documento assim, que vem o número do benefício, data de entrada do requerimento e se a data do início, né, e o local da agência também. E o discriminativo do cálculo. Então, ele vai aparecer assim para você, ó, tá? E aqui você vai ter que identificar possíveis erros. Aqui você tem a DIB, né, que é a data de início do benefício, o tempo de contribuição e o salário de benefício. E tudo isso eu ensino a calcular no curso, tá? O PPP, por sua vez, é esse documento aqui. Tá? Nele você tem os dados da empresa, CNPJ, nome empresarial, o CNAE, né, que é o tipo de atividade que essa empresa exerce. Existe um CNAE principal e secundários, o nome do trabalhador, o CPF e, inclusive, aqui existe o registro de CATs registradas. Então, caso tenha um acidente, deveria constar aqui. Aqui você tem o período também de trabalho e o cargo. E o CBO, que é a classificação brasileira de operações, que você pode buscar essa classificação e buscar as atividades que essa pessoa fazia na empresa. Aqui você tem a descrição das atividades, então por aqui eu já sei que ele deve ter tempo especial, tá? E quando eu vou lá pro registro ambientais, risco, né? Eu encontro aqui o ruído, né? E esse ruído em 88,7 decibéis. Existem outras questões técnicas referente à técnica de medição, tá? Que já foram muito debatidas. E aqui também eu verifico que nesse mesmo período, março a maio, e aqui março a maio, tem diferentes agentes nocivos. Nesse caso, o ruído, e aqui embaixo, óleos minerais. Então, aqui eu tenho evidências de que ele está exposto sim à atividade especial. No período seguinte, você pode ver que também prevalece essas informações, tá? Aí você pode ter dúvida, por que que esse período aqui, março a maio, né, 25 de maio e aqui 26 de maio a 30 de maio estão divididos? Às vezes, a pessoa mudou de atividade. Então, às vezes, uma simples alteração na função da empresa, no quadro, pode gerar essas divisões, tá? E aqui deve ser algum sistema deles que, devido à alteração do salário, alguma atualização, ele fez essas atualizações mês a mês. Mas normalmente é feito um período completo, tá? Então, aqui se você verificar, sempre são os mesmos agentes, o mesmo nível de ruído, ó, 88,07. E os períodos são sempre em ordem. O dia 19 começa no dia 20, 25 vai para o dia 26. E o mais importante é você entender aonde olhar os agentes nocivos, né? Entender às vezes as peculiaridades de cada um deles e entender que o PPP é um documento essencial para sua prática previdenciária. Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e também deixe um like.
e se inscreva no curso Pré-Viget que está na descrição desse vídeo.